Oi gente, eu sou o Lucas Dallas. Hoje nós vamos com mais uma resenha de livro nacional. Bom gente, antes de mais nada eu queria pedir vocês desculpas, porque tá com barulho lá fora, tá com barulho aqui na rua e tá um inferno, tá com samba tocando aqui, meu irmão assistindo um filme lá. Então vai ficar um barulho aí externo, ignorem. Antes de começar a falar então sobre o livro da Soraya, o A Vila dos Pecados, eu vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal se você ainda não for inscrito, que assim você recebe as notificações dos vídeos novos. Bom gente, então vamos lá, né? A Vila dos Pecados, esse daqui é o livro da Soraya Albuquerque, publicado pela editora Coerência. E este livro ele tem 400 e tralalá páginas, tá? 451 páginas. Então é um livro bem grandinho mesmo. Eu consegui ler esse livro rápido. A história dele, gente, ela não é um thriller, tá? Então não é aquele livro tenso que vai te deixar tenso, sabe? Querendo saber o que vai acontecer e tal. Ele é um suspense, tá? Ele é um livro de suspense, mas que não tem toda aquela tensão de um thriller. Então o livro vai começar com a morte do padre Bento, né? Que é um padre da vila de Ponta Poente. A história se passa no final do século XIX. Então as pessoas andam de cavalos e tal, e tem todo aquele clima antigo mesmo. E é uma vila pequena, né? Uma cidade pequenininha, então todo mundo conhece todo mundo e muita gente esconde podres, né? Uns podres bem cabeludos nessa vila. E aí então, no começo do livro, esse padre Bento morre, né? E não é spoiler, tá, gente? O livro vai se mover todo através desse fato, tá? Dessa morte. Só que assim, gente, uma coisa legal que a autora fez é... O livro não começa só com ele morrendo e pronto, né? Vamos seguir a nossa vida em paz, né? O padre morreu. Mas a autora, ela consegue dar ainda um pequeno vislumbre de como que era a vida desse cara. Então, quando ele morre, você fica com uma sensação de perda, mesmo você nem gostando do personagem. Porque você conhece um pouquinho do passado dele, aquela coisa toda. E aí então depois que esse padre morre, um novo padre é requisitado lá do lugar que o padre fica, que eu não sei o nome, pra ir então pra essa vila, né? E aí a gente vai conhecer então um pouquinho, né, da história do padre Alfonso, tá, gente? Então ele é designado pra essa vila. Só que o que acontece? Quando esse padre chega, ele chama muita atenção. Porque ele é muito bondoso, que ele é muito bondoso, ele é uma pessoa iluminada, sabe? Diferente do outro padre, que também tinha muitos podres escondidos. Esse padre é muito bondoso, iluminado, e ele é muito bonito. Ele é um padre jovem, uma beleza que chama muita atenção. Então causa todo aquele rebuliço na vila inteira. E é aí que a gente vai descobrir que o livro se trata então de uma história de serial killer. Coisa que a gente não sabe pela sinopse. A gente vai começar a acontecer alguns assassinatos, né? Nessa vila. E esses assassinatos sempre vão estar interligados a uma só pessoa. Afinal, é uma vila pequena que quase nada acontece. Então vai começar a acontecer esses assassinatos e as investigações desses assassinatos. É aí que a gente vai conhecer os outros personagens. A gente vai conhecendo os podres que envolvem cada um deles. Que são podres assim, gente, gigantescos, entendeu? Alguns nem tanto, mas tem uns muito cabeludos mesmo. Como eu falei, o livro ele não é um thriller. Então ele não tem aquela tensão, sabe? Ele não te impulsiona a querer saber o que vai acontecer no final. O que vai mover o livro, na verdade, é a curiosidade, entendeu? É a curiosidade de você saber o que é, né? Não é nem quem tá matando, mas sim o que vai acontecer com essas pessoas, entendeu? Qual vai ser o final de cada personagem. Com respeito à escrita da autora, teve uma característica que eu achei, não sei o que falar muito sobre ela, que é a tonalidade, né, dos personagens no sentido dos diálogos. Todos eles parecem ter a mesma voz. Ele deu uma personalidade assim no jeito de falar de cada um. Então dá a impressão de que todos os personagens são a mesma pessoa. Mas, eu não sei se isso foi proposital, gente. Pode ter sido proposital. Por quê? O livro, a partir da metade do livro, um pouquinho mais pro final, vai tendo pequenos interlúdios sendo narrados pelo assassino. Então vai estar tipo assim, ó, interlúdio de um assassino. Aí vai ter umas 2 páginas com o assassino narrando a história, sem a gente saber quem é. Então, como a gente não sabe quem é o assassino, e o livro vai se manter todo naquela questão de quem matou, quem está matando, talvez essa coisa de manter as vozes iguais foi proposital, né, gente? Pra gente não sacar logo de cara quem é o assassino, quem é que está matando. Então pode ser que a autora tenha deixado tudo igual pra gente ficar mesmo sem saber quem é. Com respeito a essa questão de quem é o assassino, teve uma coisa no meio do livro que me foi a chave pra sacar quem que era que estava matando.
E eu acertei, assim, o meu tiro foi certeiro. E é interessante, o mais interessante, assim, pra mim, o ponto forte da autora foi ter criado um personagem específico aqui que me fez, assim, falando por mim, né, gente, claro, que me fez pegar tanto nojo dele, sendo que não era pra isso ter acontecido. Então meio que eu curti o livro, curti esse personagem em sentido reverso, que é o Padre Alfonso, gente. Esse padre, nós estamos falando de uma comunidade, de um vilarejo no final do século XIX. Então são pessoas com mente fechada, aquela coisa toda. E esse padre, ele chega, ele tem todas as características, né? E as crenças, as crendices de uma pessoa católica daquela época. Ele quer resgatar todos os valores familiares que foram perdidos, né, com a posse desse outro padre nessa vila. Então ele quer tirar as prostitutas da cidade, para elas não destruir as famílias, entendeu? Então ele vai querer fazer um monte de coisa que hoje em dia é uma coisa absurda, entendeu? Mas para ele é o certo, para ele é o caminho da iluminação. Isso foi me dando raiva. Outra coisa, a todo momento as pessoas falam, inclusive o narrador, né, que ele é narrado em terceira pessoa, dá toda hora aquela coisa de como ele é bonito. Nossa, como esse homem é lindo. A beleza dele encanta todo mundo. A beleza dele fez a mulher fazer isso aqui. Toda hora a autora repete a mesma coisa. E isso estava me irritando muito. Eu fiquei, por que essa autora está repetindo toda hora a mesma coisa? E aí que eu fui entender. Padre, ele é uma pessoa, a gente percebe que ele é um personagem, que você só vai conseguir sentir o que o narrador está querendo passar se você conhecesse ele. Ele tem uma beleza meio hipnótica mesmo. E aí o fato do narrador, né, e das pessoas ficarem falando o tempo todo isso, vai me dando mais raiva ainda dele. Então, sabe aquelas pessoas que são muito certinhas, que querem fazer tudo certo, que acham que tem uma missão divina na Terra, que é salvar as pessoas? Isso me irrita, entendeu? E eu consegui pegar nojo desse padre. E talvez essa não foi a intenção da autora. Né, eu acho que ela não tinha intenção de fazer os leitores pegarem raiva do protagonista, mas eu peguei. Porque esse tipo de gente, assim, me dá nojo mesmo. E aí que tá o negócio, gente. Porque como eu tava odiando tanto ele, eu queria que o pior acontecesse com ele. E o final do livro me deixou um pouquinho surpreso. Nós estamos falando de uma história... Caralho, essas crianças não calam a boca na rua. Puta que pariu. A gente tá falando de um livro de 450 páginas. Então aqui tem muita história pra contar dos personagens, da cidade, da vila. Então você espera um puta de um final bombástico. E não é isso que acontece no sentido de clímax, tá? Não é isso que acontece naquele sentido de tensão, porque não é um thriller. Esse daqui é um suspense. Então o final desse livro, ele meio que te dá algumas respostas não são dadas. Algumas você vai ter que matutar se aquilo era verdade, será que aquilo era real ou não. Então eu aconselho, quando você ler a última cena desse livro, a última parte mesmo dele, eu aconselho a você não ler correndo, não ler com pressa, não ler assim, tá, acabou o livro, tá, tchau. Sabe? Mas sim parar, analisar palavra por palavra e tentar visualizar essa imagem do que está acontecendo na sua mente. Então quando você for ler o final desse livro, tenta entrar naquela cena. Então tenta visualizar aquele cenário, tenta estar lá dentro, tenta visualizar tudo aquilo acontecendo. Quando você faz isso, parando para analisar desse jeito, você vai perceber o quão bizarro e medonho é essa cena. Entendeu? Analisa o comportamento dos outros personagens que estão em volta, que não estão participando daquela cena em específico, mas estão ali como se fossem figurantes. O que eles fazem, entendeu? É difícil falar sem dar spoiler, mas eu acho que quando você ler o final você vai me entender onde eu quero chegar. Outra coisa também são a questão dos simbolismos, né? O livro ele tem muito aquela questão, aquela coisa do sacrifício, que a gente já viu em muitas mitologias por aí, né? Que é a questão de um ser ter que ser sacrificado para o bem dos outros, para o bem dos próximos. Que é uma coisa que está no próprio mito bíblico, né, gente? Que é o mito de Jesus Cristo, né? O sacrifício para o bem maior, né? Então o livro vai abordar um pouco disso também. Esse é um livro que eu não consegui me apegar a nenhum personagem, nenhum deles me fez assim eu gostar deles, entendeu? Tipo, vou torcer por esse aqui. Não, todos eles são duas caras, todos eles são filhas da puta, até as pessoas mais inocentes que você acha, sabe? Essa pessoa realmente, ela é bondosa de coração, vai ter as suas merdas, inclusive o padre, né, como eu falei. Vou dar
5 vassourinhas pra ele. E foi muito interessante participar dessa experiência de leitura. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like no vídeo e comente aí embaixo o que vocês acharam. Aí no Mostrar Mais você também encontra links para os meus livros, que é o Pela Estrada Fora e o Âmbar. Tem livro físico, tem digital, tudo lá embaixo, só clicar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo, tchau.